Olá, aluno da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e nessa última videoaula vamos conhecer os aspectos físicos do Brasil, o relevo e a hidrografia. Vamos conhecer agora o relevo brasileiro. O que é o relevo? O relevo é o conjunto das diferentes formas observadas na superfície terrestre, ou seja, é o formato da paisagem. As principais unidades do relevo brasileiro. De acordo com a classificação proposta pelo geógrafo Jurandir Ross, as principais formas do relevo existente no Brasil são os planaltos, as depressões e as planícies. Observe a classificação no mapa acima e note que os planaltos abrangem a maior parte do território brasileiro, somando 11 unidades. Há também 11 unidades de depressões e 6 unidades de planícies. As altitudes do relevo brasileiro. Observando o mapa do Brasil, podemos perceber que a altitude do relevo brasileiro é modesta, ou seja, aproximadamente 93% do território brasileiro apresenta altitudes inferiores a 900 metros. Entre os principais fatores que explicam a predominância dessas altitudes relativamente baixas, podemos destacar a localização da placa sul-americana, a estrutura geológica antiga e a ação predominante dos agentes externos no modelado do relevo. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, distante das áreas onde ocorrem os choques ou a separação de placas. Dessa forma, a ação dos agentes internos, como o vulcanismo e o terremoto, no relevo brasileiro é muito pequena, se comparada àqueles que ocorrem em áreas que estão mais próximas das bordas das placas tectônicas. A estrutura geológica do relevo brasileiro. O conjunto de diferentes tipos de rocha que compõem o relevo de um determinado local é denominado de estrutura geológica. No Brasil, essa estrutura é bastante antiga, estável e desgastada. Essa estrutura é considerada estável, pois o território brasileiro está situado na porção central da placa sul-americana, onde as atividades sísmicas não são intensas, e é considerada desgastada por causa da intensa ação dos agentes externos, como a ação das águas e dos ventos. Acima, podemos ver a imagem do Pico da Neblina, situado na Serra do Imeri, no Amazonas. É o ponto mais alto do Brasil, ou seja, a maior altitude do relevo brasileiro, com 2.995 metros. Vamos conhecer agora os planaltos. Os planaltos são terrenos com altitudes variáveis, nos quais ocorrem formas variadas de relevo, como as chapadas, os morros, as colinas, serras. Os planaltos brasileiros sofreram muito desgaste em consequência da ação dos agentes externos, ou seja, das águas das chuvas, dos rios e também dos ventos. Como podemos observar na imagem acima, a Chapada Diamantina, um exemplo de planalto. As planícies. As planícies são formas de relevo que se caracterizam por apresentar terrenos relativamente planos, formados pela deposição, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos que vêm de lugares mais altos e são transportados pelos ventos e pelas águas. Na imagem acima, podemos ver um exemplo de planície brasileira, a planície do rio Amazonas. As depressões. As depressões são superfícies planas ou levemente onduladas, que foram bastante desgastadas por longos processos erosivos. Tem altitudes mais baixas que as dos terrenos localizados ao seu redor, como os planaltos. Podem ser relativas, quando estão rebaixadas em relação ao entorno, ou absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. As depressões brasileiras são todas relativas, isto é, apesar de estarem situadas em níveis mais baixos que as do terreno que as cercam, ficam acima do nível do mar. Essas formas do relevo se originam do desgaste dos planaltos, nas principais depressões brasileiras, como a Amazônica, a Sertaneja, a do São Francisco e a periférica sul-rio-grandense. Os terrenos não costumam ultrapassar os 200 metros de altitude. A depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná é a que alcança as maiores altitudes. As águas no território brasileiro.
O relevo brasileiro sofre constantes ações das águas dos rios e das chuvas. Ao mesmo tempo em que as águas esculpem e desgastam o relevo, elas também transportam sedimentos para as áreas mais baixas da superfície. Na maior parte do país, esse trabalho é intenso, devido à grande quantidade de rios e de chuvas. Vamos observar os mapas da distribuição dos rios pelo Brasil e da precipitação média anual de 1981 até 2010. A precipitação média anual do Brasil é de 1.760 milímetros. Porém, em razão de sua dimensão continental e das diferenças entre os tipos de clima, o total anual de chuva pode variar entre 500 milímetros em áreas da região Nordeste até mais de 3.000 milímetros em áreas da região Norte. A distribuição dos recursos hídricos no Brasil. O Brasil é um país rico em recursos hídricos, concentrando cerca de 12% do total da água doce disponível no planeta, além de extensas reservas de águas subterrâneas. O território brasileiro apresenta grande quantidade de rios volumosos, perenes, alimentados exclusivamente pela água da chuva. A abundância de recursos hídricos no Brasil pode ser explicada, entre outros fatores, pela ocorrência de climas quentes e úmidos, responsáveis pela elevação de índices de chuvas na maior parte do país. Apesar disso, a água doce superficial é distribuída de forma irregular pelo território brasileiro. Apesar do Brasil possuir 12% do total de água doce no mundo, essa distribuição é feita de forma muito desigual. As regiões com mais água doce disponível possuem as menores demandas por água. Já as regiões com as maiores necessidades de recursos hídricos, há pouca água para atender os diferentes usos. Como podemos observar no mapa, região norte possui 68% do total das águas brasileiras e representa apenas 8,6% do total da população. Em contrapartida, a região sudeste representa 41,9% do total da população, com apenas 6% de águas brasileiras. Já a região nordeste representa 27,6% do total da população, com apenas 3% do total de água disponível na região. Na sub-região do sertão nordestino, onde os índices de chuvas são baixos, características do clima semiárido predominante, a escassez de água é ainda maior, com a ocorrência de rios intermitentes, ou seja, rios temporários que secam durante os períodos de seca na região. Vamos analisar agora o consumo de água no Brasil. De acordo com o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas, ANA, a atividade agrícola é responsável pelo uso de 72% dos recursos hídricos utilizados no Brasil. Grande parte dessa água é utilizada na irrigação para a manutenção da produção agrícola e também da pecuária. Neste setor, existe uma preocupação que caminha com o consumo e desperdício de água. Hoje, quase 50% do volume de água utilizado na irrigação das plantações são perdidos pelo fenômeno da evaporação. Além disso, anda ocorrendo contaminação das águas em lençóis freáticos por meio de agrotóxicos e outros produtos que afetam o padrão de qualidade desse bem precioso. O maior desafio da agricultura, na atualidade, é aumentar a produção de alimentos sem aumentar os impactos negativos ao meio ambiente. Estudos e pesquisas apontam algumas medidas e ferramentas que podem reduzir o consumo e desperdício de água nesse setor. Segundo um levantamento realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, um bom planejamento, obtendo informações preciosas sobre o clima e o solo da região, auxilia na definição da quantidade no momento exato para irrigar. Este é um primeiro passo para as práticas de sucesso na gestão desse recurso valioso. Uma alternativa tecnológica que pode auxiliar é o sensor do solo. Este equipamento pode reduzir em até 20% o consumo de água. O uso ineficiente dos recursos hídricos.
Graves crises no abastecimento de água vêm atingindo diversos estados brasileiros, e os especialistas apontam que esse problema será cada vez mais frequente. Na maior parte do país, o problema da falta de água tornou-se mais grave em razão do uso ineficiente e irresponsável dos recursos hídricos. Muitos rios, por exemplo, são usados de maneira inadequada, recebem esgotos domésticos e industriais, e sendo contaminado por produtos químicos usados na agricultura. Outros estão sujeitos à extinção de suas nascentes, causada pelo desmatamento e as pressões geradas pelo intenso crescimento urbano ocorrido nas últimas décadas. O combate às crises de abastecimento e o uso eficiente e responsável da água depende de todos os setores e da sociedade. As partes de um rio. Rio é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma mais baixa e que deságua em outro rio, ou no mar, ou em um lago. Os rios são de grande importância para a organização do espaço geográfico, podem ser utilizados para irrigação, geração de energia elétrica, via de transporte e abastecimento de residências e empresas. Além disso, a pesca constitui uma importante atividade econômica e fonte de alimento para diversas famílias. Por essa razão, é indispensável conhecer melhor esses cursos de água. Vamos aprender agora as partes de um rio. Nascente é o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso de água, ou seja, é o lugar onde o rio começa, onde o rio nasce. Leito. Leito é o espaço ocupado pelas águas, isto é, o caminho que o rio percorre. Margem. A margem é o local onde a água se encontra com a terra. Afluente. Afluente é o curso de água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Subafluente. É o rio que deságua no rio afluente. Meandro. Meandro é o caminho tortuoso de um curso de água. Foz. Foz é o local onde o rio deságua. Ou seja, o rio pode ter sua foz em um outro rio, em um grande lago, em uma lagoa, no mar ou no oceano. Ou seja, é o lugar onde o rio termina. Rios de planalto. Correm em terras altas. Apresentam quedas d'água e podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica ou para o turismo. Rio de planície. Correm em áreas planas e são bons para a navegação quando não há obstáculos. Bacia hidrográfica. É um conjunto de todos os elementos de um rio e as terras drenadas pelo curso de água, ou seja, é formada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes. Existem três tipos de rios: os rios efêmeros, os rios intermitentes ou temporários e os rios perenes. Os rios efêmeros existem somente quando fortes chuvas acontecem, que são as chamadas torrentes. Os rios intermitentes são aqueles cujos leitos secam durante o período de seca. Já os rios perenes são os que correm água durante todo o ano. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 83 e 84. Um bom estudo a todos.